Fala galera, beleza? Tô aqui para comentar essa notícia bomba aí, né, sobre a publicação do decreto 9.739 de 2019. É um decreto de 28 de março, mas foi publicado hoje, 29 de março de 2019, decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, esse vídeo provavelmente vai ser um pouco mais extenso, eu vou detalhar. Então, antes de eu começar a aprofundar nesse decreto, é claro que eu já adianto que é um decreto muito extenso, então eu selecionei os pontos mais importantes para concurso público para afastar o medo de vocês. Tem gente que está causando um pânico sobre isso, estou recebendo muitas mensagens, então parei aqui para estudar esse decreto, trazer as primeiras impressões que eu tive. Já adianto, impressões positivas. Então cuidado com fake news, cuidado com alardes falsos, notícias de que, meu Deus do céu, vai acabar concurso. Calma, vou explicar para vocês. Mas antes, como eu sei que tem muita gente que não tem paciência de ficar até o final do vídeo, eu sei que tem gente que não vai aguardar eu aprofundar, eu vou tirar as principais dúvidas logo nesse início, porque eu sei que esse decreto não vai servir para a maioria de vocês que estão preocupados, às vezes com o possível fim ou comprometimento dos próximos concursos públicos, tá bom? Então, onde já vou pedindo para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas notícias, porque o que mais está tendo no Brasil ultimamente são notícias bombas, então sempre que tiver uma nova a gente volta aqui para comentar com vocês, tá bom? Até para tirar um pouquinho do medo. Mas primeiro, as dúvidas para afastar, pelo menos, o âmbito de incidência desse decreto. Pessoal, para quem está estudando para concursos estaduais ou até municipais, será atingido por esse decreto? Não. Então fica tranquilo para você que está estudando para alguma Polícia Civil estadual, Tribunal de Justiça estadual, para você que está estudando para Polícia Militar, qualquer outro concurso do âmbito estadual ou municipal. Fique tranquilo, esse concurso não vai incidir para você. Mas como eu disse, esse decreto, ele até tem alguns reflexos positivos. Então seria até interessante que os estados copiassem o teor desse decreto. Então, para quem vai fazer concurso estadual e quer ter alguma curiosidade, alguma informação sobre esse decreto, eu aconselho a vocês assistirem até o final, porque, ao meu ver, é um decreto positivo e faria muito bem os governadores de copiarem. É um decreto que coloca ordem na casa, vocês vão entender bem por que eu estou falando isso. Outro ponto, já falei para vocês que estadual e municipal não serão atingidos. E outro ponto, são concursos vinculados ao governo federal. Quando eu falo isso, eu estou falando do poder executivo da União, estou falando do presidente da República, poder executivo. Isso quer dizer que mesmo para os concursos federais, mais afetos aos outros poderes, poder legislativo, e aí eu estou enquadrando os concursos da Câmara dos Deputados, os concursos do Senado, e também o poder judiciário, questão de magistratura federal, enfim, esses concursos também não são atingidos. Então o âmbito de alcance é muito menor. Então aqui eu vou estar falando que esse decreto atinge, por exemplo, INSS, pode atingir o DPEM. Eu vou colocar ressalvas nas polícias, porque Polícia Federal tem uma certa autonomia. Então fique até o final se você está se preparando para a Polícia Federal. Outra dúvida muito comum que a galera está me mandando mensagem: professor, vai atingir os concursos em andamento, PRF, por exemplo? Não. Os concursos que já estão em andamento não serão atingidos. Aquilo que está em andamento, beleza, continua, tudo tranquilo, será respeitado, tá bom? Então guardem essas primeiras informações. Quando que esse decreto, apesar de ter sido publicado hoje, quando que ele passa a produzir os seus efeitos? 1º de junho. Então só em 1º de junho. Mas peraí, Diego, se 1º de junho ele vai produzir efeitos, pode ter concurso até lá? Nós não sabemos ainda, mas eu vou dar as minhas impressões. Me parece muito claro que não. Porque apesar de 1º de junho começar a produzir os efeitos desse decreto, mesmo que se eu publicar um edital hoje, o governo federal publicou o edital do INSS hoje, por exemplo, a partir do momento que chegar 1º de junho, ele vai precisar se adequar. O concurso público, ele vai precisar, foi autorizado hoje o INSS, ele vai precisar se adequar em 1º de junho. Então não faz sentido, já que o próprio presidente da República assinou esse decreto, e foi um decreto ali preparado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não faz sentido autorizar concurso agora para ter que se readequar em 1º de junho. Então, a noção que nós temos, a impressão que nós temos é a seguinte: os concursos federais que estão para sair vão começar a sair após o dia 1º de junho. Agora, quando vão sair? Não adianta eu querer especular para vocês e dar notícias falsas ou ficar jogando confete naquilo que nós não temos certeza se vai acontecer em breve, nos próximos meses.
enfim. Então, afastar dessas preocupações de quem está se preparando para concursos estaduais, concursos municipais ou até concursos federais mais afetos ao Poder Legislativo e Judiciário, já sabem que para vocês esse vídeo aqui não vai servir muito. Agora, para você que está se preparando para concursos públicos, cujos cargos estão vinculados ao Poder Executivo Federal, aí sim vai adiantar muito aprofundar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar, e eu vou trabalhar muito a fala do ministro Paulo Guedes, que aconteceu há alguns dias. Paulo Guedes falou que por ele não vai ter concurso público nenhum. Eu vou ter que interpretar essa fala com vocês, porque não se assustem, muita gente desanimou demais. De duas uma, concursos, a gente sempre escuta essa notícia de que concurso público vai acabar. Nunca acabou, nunca acabou. Só que aquilo que o Paulo Guedes vem prometendo, ele vem cumprindo. Então, realmente, o professor, agora parece que é verdade. Só que eu vou explicar para vocês o seguinte, vocês vão perceber mais à frente, quando eu começar a aprofundar o teor desse decreto, que realmente ele tem muitos poderes. O Paulo Guedes, como ministro da Economia, a maioria esmagadora dos concursos federais do Poder Executivo vão estar nas mãos do Paulo Guedes, sim. Ele vai ter esse poder. Mas veja, não faz sentido proferir um decreto dando poderes para o ministro, criar novos concursos públicos, autorizar novos concursos públicos e ele simplesmente falar que não vai ter. Eu vou explicar qual é a estratégia política do Paulo Guedes, ela já é conhecida, é, por exemplo, usada pelo presidente Donald Trump. Ele usa a mesma estratégia, eu vou explicar para vocês não ficarem tão preocupados assim, tá bom? Para começar, o concurso público ele já é enxergado, ele já é visto como algo fundamental. Vamos para a tela? Olha o que diz o decreto logo no parágrafo 2º aí do artigo 2º. O fortalecimento da capacidade institucional será alcançado por meio, aí vem o inciso 3º, da realização de concursos públicos e de provimento de cargos públicos. Então aqui o governo federal já enxerga o óbvio. Eles enxergam que para você fortalecer as instituições, você precisa ter um efetivo eficiente, ter um número de funcionários para conseguir trabalhar com eficiência. Então, não adianta falar em fortalecimento das instituições se não tem funcionário público para trabalhar. Então, já reconhecendo isso, o governo federal reconhece que sim, é necessário ter concurso público, não tem como não ter concurso público. Agora, a notícia boa que coloca a ordem na casa, eu diria que o artigo 6º é o mais importante desse decreto. Eu vou passar ponto a ponto, mas destacando aquilo que é de mais importante do artigo 6º. Por que coloca a ordem na casa? Pessoal, até então, concurso público, ele é, de certa forma, um pouquinho bagunçado para surgir novos cargos, novos provimentos. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo, Receita Federal, demora muito tempo para abrir Receita Federal, demora 4, 5, 6 anos, é um intervalo muito grande, Polícia Federal, enfim. Enquanto que concursos federais demoram muito tempo, alguns estaduais causam uma certa inveja. Vou dar um exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que abre quase todo o ano e com muitas vagas. Então, é muito complicado para quem estuda, você sabe, se você está se preparando para esses concursos, INSS, DPEM, por aí vai, você sabe que isso causa uma angústia. Pô, se você for reprovado hoje, talvez daqui a 5 ou 6 anos, pode demorar muito. E esse decreto, ele traz esse incentivo para que seja publicado concurso público todo ano. Nem que você publique todo ano 100 vagas, ao invés de eu demorar 5 anos para publicar 1.000 vagas, todo ano ali 200, 100 vagas, mesmo assim é melhor, porque se você reprovar hoje, você sabe que o seu estudo pode ser recompensado logo no ano seguinte. Então esse decreto ele viabiliza a abertura de concursos públicos anuais. Fica muito mais organizado. Só que o detalhe é o seguinte, agora, a partir de agora, para ter concurso público, o órgão ele vai ter que cumprir alguns requisitos. Não adianta, por exemplo, o INSS, nós queremos mais 1.000 vagas. Não é bem assim mais. Agora, quando eu falo que vai ter que ter ordem na casa, é o seguinte, como o Estado precisa ficar mais enxuto para a questão da economia, e aliás a prioridade do governo hoje é realmente a reforma da Previdência, não tem jeito, o que o ministro Paulo Guedes quer? Ele quer uma máquina estatal mais enxuta. Ele quer sim autorizar concursos públicos, mas só quando tiver a necessidade. Não adianta eu querer inflar a máquina, ficar abrindo tudo quanto é cargo para concurso público sem precisar. Nós sabemos que na prática a maioria dos órgãos estão com déficit muito grande de cargos. Nós sabemos que a maioria dos órgãos precisam, mas tem alguns órgãos inflados. Tem órgãos, por exemplo, que tem mais chefes do que subordinados. A hierarquia ali está invertida. Então tem muito cacique para pouco índio. A gente sabe que tem alguns problemas, mas é caso a caso, caso a caso. Então qual que é a ideia desse decreto? O presidente da República passou a exigir o cumprimento de certos requisitos que serão analisados pelo Ministério da Economia, leia-se Paulo Guedes hoje, mas amanhã pode ser outro, hoje Paulo Guedes. Então,
todo órgão ele vai precisar preencher alguns requisitos, uma série de requisitos para demonstrar a efetiva necessidade de publicar concurso público. Mas isso é bom, isso não é ruim. Por quê? Porque a partir do momento que o órgão preencheu os requisitos objetivos, são todos objetivos, requisitos objetivos, pode ter autorizado um novo concurso público. Bem melhor, bem mais fácil, e aí é mais certeza de você ser convocado caso esteja na lista entre os aprovados. Eu vou para a tela agora com vocês, a gente vai começar a analisar rapidamente cada um desses requisitos. Vamos para a tela, está lá no artigo 6º, são 14 requisitos. Aí vem lá, as propostas conterão informações sobre, inciso 1º, o perfil necessário aos candidatos para o desempenho das atividades do cargo. Então, se eu quero lançar um concurso público, eu preciso buscar qual é o perfil desse cargo, qual é o profissional que eu estou buscando. Mas isso já existe nos editais, isso aqui tranquilo, não vai ter muita coisa de novo não. Segundo, a descrição do processo de trabalho a ser desenvolvido pela força de trabalho pretendida e o impacto dessa força de trabalho no desempenho das atividades finalísticas. Aqui nada mais é do que o nexo causal. Eu preciso falar que esse cargo é importante para o desempenho daquela finalidade. E aquela finalidade, por sua vez, é importante para a administração pública. Isso também geralmente já vem nos editais de concurso público. Segue o jogo, não vai mudar muita coisa. Eu vou passando mais rapidamente sobre aqueles incisos que não tem tanta importância assim. Inciso 3º, a base de dados cadastral atualizada do Sistema de Pessoa Civil da Administração Federal e o número de vagas disponíveis em cada cargo público. Eles vão precisar mandar uma relação do número de cargos, qual é o déficit daquele órgão, se ele realmente precisa de concurso público, se não é um mero capricho da administração pública, se não está só inflando, se aquele cargo realmente é necessário. Esse inciso 3º é importante e ele reflete bem a visão do Paulo Guedes. Vai ter concurso público só quando necessário. Não vai ser só simplesmente pelo capricho de aumentar, de fortalecer uma instituição. Não. É necessário demonstrar que aquela instituição ela precisa daquela manutenção para ela continuar sendo fortalecida e que aquele cargo realmente é importante e necessário, se há um efetivo déficit. Tá bom? Vamos virar a página, vamos continuar para o inciso 4º. A evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos. Eu preciso saber que se nos últimos 5 anos teve desligamento de funcionários públicos, teve ingresso, teve aposentadoria, teve exoneração, enfim. E aí, a partir do momento que eu sei qual foi aí a circulação, as movimentações de funcionários públicos para entrar ou sair do órgão, eu começo a buscar uma estimativa. Olha o final do inciso 4º, ó. E para os próximos 5 anos, a estimativa de aposentadoria para os próximos 5 anos. Eu preciso saber, nos próximos 5 anos, quantos funcionários naturalmente sairão daquele órgão. E aí eu começo a programar de ano a ano. Ano a ano eu vou programando ali os novos concursos públicos, fica muito mais fácil. Inciso 5º, o quantitativo de servidores ou empregados cedidos e o número de sessões realizadas nos últimos 5 anos. Isso aqui não é tão comum, mas é possível. Alguns órgãos, já vou apontar para vocês qual é a lei que autoriza isso, mas autoriza eu deslocar um servidor de um órgão para o outro, emprestar. Às vezes tem um órgão que está sobrando servidor público, um outro está faltando. Se for ali compatível as funções, eu posso emprestar. Então, isso também acaba movimentando de um órgão para o outro funcionários e acaba, por exemplo, aumentando um déficit, porque eu fecho um buraco, mas eu abro o outro. Inciso 6º, as descrições dos resultados dos principais indicadores estratégicos do órgão e da entidade e dos objetivos e das metas definidos para fins de avaliação de desempenho institucional nos últimos 3 anos. Percebam que toda a eficiência do órgão ela deve ser analisada do começo ao fim. Vão percebendo que até esse ponto aqui dos requisitos, o que o ministro da Economia quer é um diagnóstico daquela instituição, um diagnóstico daquele órgão para saber se ele realmente precisa de concurso público ou não. Percebam que são uma série de requisitos, todos objetivos, felizmente, o que fica muito mais fácil de cumprir se eles realmente existem, fica muito mais fácil de demonstrar, mas é justamente para saber se é necessário. A ideia aqui não parar com essa política de inflar a máquina pública, de ficar toda hora. Vocês já perceberam que já acabou com os cargos em comissão, já foram extintos ali dezenas de milhares de cargos em comissão, que são cargos de confiança. Agora, para concurso público é necessário, não tem como parar de abrir concurso público, mas aí sim, esse decreto ele vem justamente para autorizar concursos públicos efetivamente necessários. Colocando ordem na casa, a ideia é que a máquina gire mais, a ideia é que todo ano tenha concurso público, fica muito mais fácil. Mas não é só isso, vamos virar a página, porque aqui esse decreto está trazendo um pouquinho de modernidade para a administração pública, e isso vai refletir sim no número de vagas. Vamos para a tela. Olha esse inciso 7º que eu destaquei.
o nível de adoção dos componentes da plataforma de cidadania digital e o percentual de serviços públicos digitais ofertados pelo órgão e pela entidade. Isso aqui é importante, isso aqui é um juridiquês, eu vou traduzir para vocês. A ideia é a seguinte: a ideia é que nós temos muitos órgãos públicos que hoje já atendem ao cidadão comum por meio da internet. Então, se eu tenho hoje uma evolução nos sistemas informatizados da administração pública que podem atingir a sua finalidade com um mero programa, um mero site na internet, para que eu vou contratar, para que eu vou abrir cargo público para um sujeito que fica ali no balcão atendendo, sendo que aquela necessidade é suprida pela internet? Então a ideia é demonstrar o nível de adoção por cada um dos órgãos, se eles estão realmente utilizando essas ferramentas eletrônicas ou não. Por quê? Porque aqueles cargos que já utilizam, eu não preciso mais abrir concurso público. Aqui eu vou afastar a necessidade de alguns cargos, notadamente aqueles cargos em que a internet consegue suprir a finalidade. Então aqui realmente ele vai dar uma equilibrada no número de vagas, mas já adianto para vocês que na prática pouquíssimos órgãos têm uma grande eficiência digital. Por exemplo, a Receita Federal realmente está muito à frente de outros órgãos. Então tem muita coisa que você consegue fazer pela internet, não precisa sair de casa. Para que eu vou contratar muito funcionário público para fazer o que a máquina já faz? A ideia é basicamente essa. Inciso 8º, a adesão à rede de sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, já vou falar sobre isso já já. 9º, a adoção do sistema de processo eletrônico administrativo e de soluções informatizadas, de contratações e gestão patrimonial, justamente para aumentar a eficiência da administração pública, diminuir aquela burocratização, aquele excesso de burocracia que o cidadão comum sofre demais. Então vamos adotar, claro, vamos ter concurso público, mas vamos adotar um sistema de informação eletrônico cada vez mais eficiente. Virando a página aí, inciso 10 agora, estamos chegando para o final já, mas o que eu estou destacando de vermelho é aquilo que tem um impacto maior, tem uma informação mais importante para passar para vocês. Vamos lá para o inciso 10º agora. 10. A existência de plano anual de contratações. Esse é o ponto, ao meu ver, mais bacana desse decreto. Ou seja, não quer dizer que todo ano vai abrir concurso público, mas é uma tendência. Então, se aquele órgão, vou dar um exemplo do INSS, que é o exemplo mais claro aqui pra gente. Falou, olha, vocês não precisam abrir concurso público de 5 em 5 anos. Se o INSS já vai ter que se mobilizar para apresentar esses números, para apresentar todo o preenchimento dos requisitos objetivos, já cria um sistema para você analisar os próximos anos. Na medida que o tempo for avançando, vai analisando. E aí você já vai ter um diagnóstico desse plano anual de contratações. Falou, olha, ano X vai se aposentar tantos funcionários. Pô, eu já sei quantos eu vou precisar para o ano seguinte. E assim sucessivamente. Então isso vai simplificar a questão dos concursos públicos. E se eu simplifico, eu não preciso esperar 5, 6 anos para abrir concurso público. Nesse vácuo de 5, 6 anos, ou até mais, ou um pouco menos, a administração pública já sofre com a falta de efetivo. O INSS demora 5, 6 anos, já está sofrendo há muitos anos dessa falta de efetivo. Para que eu vou esperar e vou ficar com o órgão ali abarrotado de processo, o órgão ali congestionado de trabalho sem o devido efetivo? Não, todo ano eu vou abrindo concurso público, porque na medida que aqueles funcionários públicos vão se aposentando, vão sendo exonerados, vão saindo para outros órgãos, eu já vou preenchendo com aqueles concursos regulares. Então esse plano anual para a existência de contratações é importantíssimo, vai organizar muito, vai deixar muito mais eficiente a administração pública. Mas vamos continuar. Inciso 11. A participação nas iniciativas de contratação de bens e serviços compartilhados, centralizados. Aqui a gente vai percebendo muito a figura da terceirização. Já vou chegar lá, vou aprofundar que tem um inciso que é mais específico. Aqui, 12º, a quantidade de níveis hierárquicos e o quantitativo de profissionais por unidade da administração em comparação a outras. Aqui a ideia é a seguinte, ela precisa demonstrar que o nível hierárquico está bem organizado em cada órgão. Como eu disse para vocês no começo desse vídeo, tem muito órgão que tem mais chefes do que subordinado, tem muito cacique para pouco índio. A ideia é mostrar, opa, tá equilibrado, o número de chefes ali, hierarquia superior está proporcional ao número de subordinados. Tudo isso é importante para mostrar que o órgão está em ordem. Virando a página agora, vamos para a parte final já, falta só mais 2 incisos, depois eu vou para um recado final daqueles órgãos que têm uma certa autonomia. Isso aqui é a regra que eu estou mostrando para vocês. Tudo isso aqui que eu estou falando depende do Paulo Guedes, INSS, por exemplo, outros concursos. Mas tem alguns concursos ali fundamentais, e já adianto, Polícia Federal está entre esses concursos,
que o órgão ele vai ter uma certa autonomia, não vai depender não do ministro da Economia. O ministro da Economia, por exemplo, ele não vai interferir em concursos públicos da Polícia Federal. Isso é importante. Mas vamos para a tela, vamos lá. Inciso 13º. Demonstração de que a solicitação ao órgão central do CIPEC, referente à movimentação para composição da força de trabalho, foi inviável ou inócua. Essa previsão legal, pessoal, é a questão de deslocamento ali de funcionários. Eu preciso mostrar que não é viável eu deslocar um funcionário de um outro órgão para o meu órgão para tapar aquele déficit. Eu preciso demonstrar que o requisito do inciso 13º, que eu preciso de um concurso público. Falo, olha, não adianta eu pegar funcionário de um outro órgão, aqui eu preciso de um funcionário capacitado para essa função. Tá aí eu preencho esse requisito do inciso 13º, a necessidade de efetiva contratação. Então é isso que eu não posso suprir com o deslocamento ali a movimentação de um funcionário público de um outro órgão. E por fim, aqui o último inciso é o da terceirização. Demonstração de que os serviços que justificam a realização do concurso público não podem ser prestados por meio da execução direta. O decreto 9.507, ele fala justamente da terceirização, especificamente o artigo 3º que eu destaquei para vocês ali, ele fala de quais são as funções, de forma genérica, é claro, que não podem ser terceirizadas. São geralmente funções estratégicas. Então eu preciso falar o seguinte, olha, ministro da Economia, eu estou pedindo concurso público para esses cargos, porque eu não posso terceirizar, são órgãos estratégicos, são funções estratégicas para o governo. Há uma série de outros requisitos lá nesse decreto, que eu fiz emissão aí para vocês. Mas a ideia é essa, na prática vai continuar da mesma forma, porque os órgãos que já são estratégicos sempre ali estão publicando concurso público, e aqueles que não são já buscam a terceirização. É claro que com Paulo Guedes a tendência é aumentar muito a terceirização, mas lembre-se, tem aqueles órgãos que não podem ser terceirizados, sempre vai ter concurso público, tá bom? Pessoal, isso que eu falei para vocês depende do ministro Paulo Guedes. Agora, vamos apontar outros órgãos que aí tem uma certa autonomia. A gente finaliza esse vídeo. Vamos para a tela. Olha o que eu coloco aí para vocês. Então, resumindo aqui, a competência para autorização de concursos públicos, para provimento de concursos públicos, são coisas distintas. Enfim, dos concursos públicos a nível federal, vinculados ao Poder Executivo, Ministro do Estado da Economia, leia-se hoje, Paulo Guedes. Exceções. Olha a primeira exceção. As carreiras da Advocacia da União, de Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal, cujos atos serão realizados pelo Advogado-Geral da União. Então, para essas carreiras do inciso 1º, depende aqui de autorização e averiguação se há ou não preenchimento dos requisitos pelo Advogado-Geral da União. Inciso 2º, carreira de diplomata depende do Ministro do Estado das Relações Exteriores. Hoje, ministro Ernesto Araújo, depende dele. E o inciso 3º, eu acho que é o que mais chama atenção aqui, para a Polícia Federal, depende aqui do diretor-geral da Polícia Federal, e isso já não mudou nada, já era assim. Hoje, atualmente, o diretor-geral da Polícia Federal é que acaba autorizando os concursos da PF. Diretor-geral da PRF, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, autoriza os concursos da PRF. Isso continua da mesma forma. Aqui é o único ministro que pode eventualmente barrar, que ganha um poderzinho a mais, é o ministro da Segurança Pública, ministro Sérgio Moro. Aqui o decreto ele fala basicamente o seguinte: o diretor-geral da Polícia Federal ele pode autorizar um novo concurso público desde que o déficit de vagas seja ali de 5% da necessidade daquele cargo. Então, se eu tenho 5% faltando de policiais federais ou mais, o diretor da PF ele já pode simplesmente autorizar. Fala, não, olha, a Polícia Federal está com déficit de vagas para agente da PF ou para delegado da PF de 5% dos seus cargos, 5%. Ou mais, 6, 7, 8, 9, 10. O diretor da PRF, diretor-geral ou da PF já pode autorizar o concurso público. Ah, Diego, mas se ele quiser abrir concurso público e o déficit for menor, 3%, por exemplo, pode? Pode. A única ressalva é que aí depende de autorização do ministro da Justiça e da Segurança Pública, ministro Sérgio Moro. Ou seja, não é porque está abaixo dos 5% que vai ser proibido. Pode, mas vai depender ali do ministro Sérgio Moro, que nós sabemos que é um ministro que tem muita afinidade com a Polícia Federal, sabe muito bem da importância da Polícia Federal e trabalha em conjunto há muitos anos. Então a tendência é que tenha sim mais concursos públicos. Ou seja, claro, aqui eu coloquei para vocês as principais informações, o vídeo já está ficando muito extenso,
Então, quem tiver mais curiosidade, vale a pena analisar na íntegra, depois jogue suas dúvidas aqui, na medida do possível nós vamos ajudando, mas a ideia é a seguinte, não entre em pânico, não fique desesperado, por quê? Porque vai continuar tendo concurso público, a ideia é que agora a casa vai estar mais organizada, e sendo implementado bem esse decreto, a tendência é que no futuro, todo ano a gente comece a ter concurso público dos mesmos órgãos. Agora, aquela fala do Paulo Guedes, que eu estava me esquecendo, professor, Paulo Guedes falou que não vai ter concurso público. Primeiro, entendam o seguinte, o Paulo Guedes, ele trabalha com aquela teoria da janela de Overton. Ou seja, o cara joga lá pra cima, ele já falou isso, ele já declarou, não é minha interpretação não, palavras dele. Ele joga o que ele quer lá pra cima porque ele sabe que no meio da negociação e das necessidades de alguns órgãos, ele vai colher o meio termo. É igualzinho o Donald Trump. Lembra do muro? Donald Trump, ele queria a construção do muro. Aí o que ele fala? Olha, vamos construir o muro e ainda o México vai pagar. Ele sabia que o México não ia pagar. O México tem a sua soberania, não ia pagar muro, não ia se subordinar aos Estados Unidos. Mas o que ele consegue no meio termo? O muro. Nem que os Estados Unidos banquem, mas ele consegue o muro. A mesma coisa é o Paulo Guedes. Ele fala, não vai ter concurso público nenhum, porque ele não quer mais o Estado inchado, ele não quer inchar, ele quer enxugar as despesas do Estado. Não vai ter concurso nenhum, porque no meio da negociação política, aqueles órgãos demonstrando a necessidade, ele colhe o meio termo. Ele acaba afastando aqueles concursos que teoricamente seriam desnecessários e vai ter só aqueles que são efetivamente necessários. Mas, ou seja, conclusão, sempre teremos concursos públicos. E a sinalização desse decreto, por meio desse decreto, é de que o governo está cumprindo as necessidades. Vai ter concurso público em breve, sim. E o ministro da Economia já está ciente, porque esse decreto partiu do Ministério da Economia, pessoal. Então não acreditem em notícias falsas. Parem de acreditar sempre naquelas notícias que todo ano surge, todo ano é a mesma conversa fiada de que não vai ter concurso público. Se não tiver mais, uma hora o Estado vai parar. O Estado precisa de efetivo para continuar girando e tem muita gente se aposentando. Beleza, galera? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Continuamos à disposição. Deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho. Tamo junto. Até a próxima.